Boa noite para quem está vindo à noite, bom dia para quem está assistindo no dia. Olá, estou meio sumida por aqui, mas estive bastante tempo estudando bastante, fazendo cursos e mentorias e agora estou de volta, estou na área. Sejam muito bem-vindos, me digam por favor se vocês me ouvem, me veem bem, me deem um joinha por favor. Se vocês estão me vendo bem. Eu vou estar desviando às vezes o meu olhar porque tá ao vivo no Facebook aqui também, tá bom, gente? Então vamos lá, é um prazer estar de volta a esses nossos encontros a noite toda, dessas noites. Hoje nós vamos falar sobre um livro que a história, o ensinamento que ele traz é incrível, é um livro muito fácil de ler, muito curtinho, bem poucas páginas, mas de um ensinamento profundíssimo que chama Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Busquem aí depois, gente. Vale muito a pena cada pedacinho desse livro. Então vamos lá, só me diga: oi Ana, Renato, Juninho, sejam bem-vindos. Tá? Vamos lá. A ideia é que a gente estude juntos, vá comentando um pouco sobre esse livro. E mais do que estudar e comentar, é praticar. Porque eu tenho certeza que se nós conseguimos trazer para o nosso dia a dia os 4 compromissos, nossa vida será grandemente transformada. Então vamos começar, para que a gente não se estenda demais. Eu fui grifando, em alguns momentos eu vou ler alguns trechinhos do livro para nós, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Só me digam se vocês me ouvem, me veem bem. Ops, caindo aqui, gente, ao vivo faz entender essas coisas. Socorro. Peraí. Aí, agora sim. Então vamos lá. Ele diz assim, o que o livro diz? Que essa filosofia dos 4 compromissos é um livro da filosofia tolteca. Um guia prático para a liberdade pessoal. Quem são os toltecas? Ele diz aqui que há milhares de anos atrás, no sul do México, os toltecas eram conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Boa noite, Rô, seja bem-vinda. Adão, boa noite, gente. Vamos lá. E o que ele começa explicando? O porquê da importância de nós entendermos essa nossa jornada, olharmos de verdade para dentro, para que a nossa vida seja transformada. Ele diz o seguinte, que antes de que nós viéssemos a esse mundo, os que existiram antes de nós criaram um grande sonho externo que denominamos sonho da sociedade ou sonho do planeta. E esse sonho do planeta inclui todas as regras da sociedade, as suas crenças, suas leis, religiões, culturas, formas de ser, formas de agir, formas de se comportar. E aí ele vai começar a explicar para nós o quanto, a partir do nosso nascimento aqui, nessa nossa viagem aqui temporariamente humana, o quanto a gente vai entrando, vai comprando como verdadeiras essas regras, esses sonhos do planeta, esses sonhos do mundo, e o quanto isso muitas vezes nos limita de sermos o ser incrível que nós viemos para ser, nos limita de termos a vida incrível que nós viemos ter, porque a gente vai comprando ideias de outras pessoas, vai comprando e aceitando pontos de vista desse mundo externo, da nossa família, da nossa religião, do nosso país, da nossa cultura, e vai limitando a vida extraordinária que nós viemos para ter por conta disso. E aí o que ele diz aqui? Ele chama todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa jornada, ele chama de domesticação. E ele diz assim: quando crianças, não tivemos oportunidade de escolher as nossas crenças, mas concordamos com a informação que nos foi passada sobre o sonho do planeta por intermédio de outros seres humanos. Crianças acreditam em tudo o que os adultos dizem. Quantos de nós, se a gente olhar para a nossa vida hoje,
para os nossos comportamentos, ações e reações hoje? Quanto do que a gente faz, do que a gente vivencia, de como a gente age e se comporta hoje, vem do que a gente aprendeu com os nossos antepassados, com os nossos familiares, na nossa escola, com os nossos pais, com os nossos cuidadores? Eu penso que é bastante importante a gente entender que cada uma dessas pessoas que passou pela nossa vida e nos ensinou algo diferente estava sempre fazendo o seu melhor, ok? Então a ideia aqui não é julgar o que eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, com meu pastor, com meu professor, com meu... independente de quem seja. Não é julgar, mas é entender que eles nos ensinaram o que era verdade, o que era correto para eles. Fizeram o seu melhor. Mas que o grande problema é que a gente compra verdades das outras pessoas, torna isso tão real no nosso dia a dia, defende muitas vezes com unhas e dentes essas verdades, sem perceber que são verdades aprendidas, compradas e que estão, de novo, nos limitando de ser a pessoa incrível que a gente veio ser, nos limitando de ter a vida incrível que nós viemos ter. E aí ele diz assim, que a criança ela nasce com esse dom, com essa vontade de ser diferente ou de fazer o que ela tem vontade, de explorar o mundo. Ela não tem muitas vezes medo. Você já percebeu? Quando a criança começa a andar, ela leva um zilhão de tombos e nem por isso ela desiste de andar. Quer dizer, a gente nasce com potencialidade infinita, a gente nasce cheio de dons, mas ao longo da nossa jornada a gente vai ouvindo coisas a nosso respeito, vai aprendendo coisas de como a vida é difícil, como... a gente vai entrando nesse lugar de dificuldade pelos aprendizados que a gente vai tendo. A gente vai esquecendo de como a gente foi um dia criança que desbravava o mundo sem ter medo das coisas, que tinha curiosidade, que queria conhecer o novo, experimentar e experienciar. E depois, a partir desse processo que o livro chama de domesticação, muitas vezes essas nossas inclinações, esses dons que são naturais nossos, vão sendo perdidos ou deixados de lado, porque a gente dá muito ouvido para tudo que falam a nosso respeito. E aí o livro diz assim: o sistema de crenças é como o livro da lei que regula a nossa mente. Baseamos os nossos julgamentos segundo suas páginas, ainda que esses julgamentos e opiniões sejam contrários à nossa própria natureza. Vamos parar para pensar no nosso dia a dia. O quanto de situações, de cenas que a gente vivencia ou que a gente vê acontecendo no mundo, nós julgamos como bom ou como ruim, ficamos com dó ou condenamos, apontamos o dedo ou dizemos que aquilo é bom. E se a gente for olhar de verdade para cada um desses julgamentos, que às vezes a gente chama só de... não tô julgando, eu tô dando só minha opinião. Não deixa de ser um julgamento, né, gente? Mas o quanto desse julgamento está baseado no que é verdade para nós, no como a gente escolhe perceber a vida, perceber o outro, é baseado nas nossas crenças, no que é certo e errado para mim. Algumas vezes a gente julga uma situação de doença, por exemplo, alguém da nossa família fica doente, a gente olha aquilo como algo horrível. Horrível baseado em quê? Quantas pessoas a gente vê durante a nossa jornada de vida que transformam de verdade a sua vida, trazem mais qualidade para a sua vida depois de uma doença? Ou seja, será que esse problema de saúde realmente era um problema ou era ruim? Percebe quanto de julgamento a gente faz o tempo todo baseado nessas crenças que a gente tem? Só que o grande problema é que a grande maioria dessas informações e crenças nós aprendemos, adquirimos através dos outros e não são de verdade, na nossa essência, no fundo da nossa alma, a verdade nem a nosso respeito, nem a respeito da vida, nem a respeito do mundo, nem a respeito do outro. Porque sempre o que ele chama de livro da lei é sempre a lente com a qual a gente
escolhe enxergar, entendendo que muitas vezes essas escolhas são inconscientes, porque elas estão sendo guiadas pelas nossas crenças, por aquilo que a gente cresceu acreditando. Existe algo em nossa mente que julga a tudo e a todos. Ele chama aqui de juiz interno. O juiz interno usa o que está escrito no livro da lei para julgar o que fazemos e o que não fazemos, o que pensamos ou deixamos de pensar, além do que sentimos ou deixamos de sentir. E é importante que a gente perceba que não é só a respeito do outro, do comportamento do outro, das atitudes do outro que a gente utiliza essas nossas crenças para julgar. Talvez o pior julgamento é aquele que a gente faz a nosso respeito. É a forma como nós escolhemos nos enxergar, como seres limitados ou não, como, pobrezinho de mim, que nada para mim dá certo, ou como, se eu sou imagem e semelhança do Criador, tudo pode dar certo para mim, desde que eu faça a minha parte, desde que eu esteja em conexão com essa fonte da qual eu vim. Então, esse livro traz muito convite para que a gente pratique de verdade esse novo olhar para nós, esse olhar com não mais a partir da lente do outro a meu respeito, mas da minha sabedoria a meu respeito, da verdade com V maiúsculo a meu respeito. Existe outra parte de nós que recebe os julgamentos, e o livro chama de a vítima que existe em cada um de nós. A vítima carrega culpa, responsabilidade e vergonha. E também a parte de nós que lamenta: coitado de mim, não sou bom o bastante, não sou inteligente o suficiente, não sou atraente, nem digno de amor, pobre de mim. E o grande juiz, baseado nas nossas crenças e informações, concorda e ainda diz: sim, realmente você não é bom o suficiente. Tudo isso é baseado num sistema de crenças que nós nem chegamos a escolher. Porque, de novo, ele vem a partir das crenças e informações que nós fomos recebendo ao longo da vida. E quantos de nós, ao longo da nossa jornada de vida, do nosso dia a dia, não se coloca nesse lugar de que dó de mim, para mim as coisas não dão certo. Porque tudo para mim é difícil. Porque eu sou velho demais para aprender. Porque eu sou novo demais para aprender. Porque eu sou velho demais para mudar de carreira. Olha quantas informações nós somos comprando como verdades a respeito da vida, a respeito das nossas capacidades, a respeito do poder que nós temos enquanto imagem e semelhança da fonte, mas que a gente foi esquecendo, deixando para trás, deixando de lado, deixando de acreditar, porque nós escolhemos, de novo, muitas vezes de forma inconsciente, acreditar na verdade do outro a nosso respeito. E aí ele continua: quebrar as regras do livro abre seus ferimentos emocionais e a sua reação cria veneno emocional. Como tudo que está escrito ali tem de ser verdade, qualquer coisa que desafie aquilo em que você acredita irá produzir uma sensação de insegurança. Mesmo que o livro da lei esteja errado, ele faz com que você se sinta seguro. Olha só, gente, como a nossa mente é danadinha e ardilosa. Quantos de nós entramos num lugar, por exemplo, vamos supor que a crença que eu tenho, que a informação que eu recebi dentro do meu livro da lei, como diz aqui o livro dos 4 compromissos, esteja a informação de que se relacionar com alguém é difícil, e alguém chega para nós um dia e fala: mas será que isso é verdade? Será que realmente todo relacionamento é difícil? E a gente que acredita naquilo vai defender essa ideia com unhas e dentes e vai achar exemplos dignos para dizer que aquilo é verdade. Porque se nós compreendermos que
as cenas que nós vivenciamos, tudo aquilo que acontece para nós, que a gente já entendeu que não existe acaso nessa vida. Se nós entendermos que tudo que chega até nós vem baseado nas minhas crenças, nas lentes com as quais eu escolho, mesmo que de forma inconsciente, enxergar a vida, é óbvio que as situações que eu vou vivenciar vão validar aquilo que eu acredito. Se eu acredito que me relacionar com pessoas, com alguém, ter um relacionamento amoroso é difícil porque são duas pessoas né, que a gente ouve ainda para justificar. É difícil porque são duas pessoas com valores completamente diferentes, com criação completamente diferente, então só pode ser difícil. É comum haver briga nas relações. Quantas vezes a gente ouviu ou vivenciou isso e aí acreditou de verdade que isso era real e isso aconteceu na nossa vida? Bingo, vai acontecer. Porque o que acontece no nosso entorno, no nosso dia a dia, valida as crenças que nós temos. Então, uma forma bastante simples de perceber quais são essas crenças, essas informações que estão no meu livro da lei, é perceber as coisas que acontecem no meu dia a dia, porque elas estão sempre validando algo que eu acredito. Vamos continuar aqui. Eis porque precisamos de um bocado de coragem, olha essa palavra, gente, para desafiar nossas próprias crenças. Uma delas é que no sonho do planeta é normal que os seres humanos sofram, vivam com medo e criem dramas emocionais. O medo controla o nosso sonho exterior. Se compararmos o sonho da sociedade humana com a descrição do inferno fornecida em quase todas as religiões, descobrimos que são a mesma coisa. Ou seja, quantos de nós têm muito medo de morrer e ir para o inferno e não percebe que o inferno, ou seja, a confusão, a violência, a desarmonia, o desequilíbrio, a dor, o sofrimento, existem aqui e agora. O inferno não é um lugar físico, o inferno é um estado interno. O inferno ou o céu são estados internos que eu escolho vivenciar a todo momento. Eu vivo esse inferno cada vez que eu julgo, cada vez que eu aponto o dedo, cada vez que eu julgo o outro, mas que eu me julgo também. Cada vez que eu permito que uma informação, uma verdade, algo que é verdade para mim, limite o ser incrível que eu sou. Limite a minha capacidade de ser, ter e fazer aquilo que eu vim para ser, ter e fazer nesse mundo enquanto experiência humana. Se você considera um inferno um estado de espírito, então ele se encontra à nossa volta. Somos todos cegos. O que nos impede de ver são as crenças falsas mantidas em nossas mentes. Temos a necessidade de estar certos e de tornar os outros errados. Confiamos no que acreditamos e nossas crenças nos predispõem ao sofrimento. É como se vivêssemos no meio de um nevoeiro que não nos permite enxergar um palmo além do nariz. Um nevoeiro que nem ao menos é real. Aquilo em que você acredita, os conceitos que definem quem você é, os compromissos que assumiu com os outros, com você e até com Deus. O quanto essas nossas crenças, ou que eles chamam de compromissos aqui, essas informações, essas memórias, essas crenças que a gente tem. E ele dá esse exemplo bem bacana de dizer que tudo isso que a gente acredita, ou que veio acreditando ao longo da nossa jornada e não questiona se é real, se não é, de onde vem isso, até que ponto isso facilita a nossa vida ou dificulta o nosso dia a dia, é como se fosse um nevoeiro ao nosso redor que nos impede de ver. Existe um sol lindo, um céu lindo, uma vida linda além daquilo,
mas a gente tá só enxergando o nevoeiro, enxergando tudo distorcido, porque a gente enxerga através de lentes, de condicionamentos, de crenças que a gente foi aprendendo e tomando como verdade, tomando como real, a partir de um sistema de pensamento que vem se perpetuando ao longo da história da humanidade. E a gente vem comprando essas informações, essas crenças como se fossem reais. E muitas vezes elas nos colocam em lugares de sofrimento, de dor, de pobreza, de escassez. E a gente tá tão ligado, tá tão apegado a essas informações, acredita tanto na realidade delas, que a gente não se permite vivenciar o lindo e o extraordinário que a vida tem para nos dar. Então vamos lá, o primeiro compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Vamos anotar aí, gente? Escreve alguém aí para mim, por favor. Eu de verdade penso que vocês podiam anotar essa frase, porque é algo que vai transformar a nossa vida, se a gente conseguir praticar no nosso dia a dia. Como eu disse anteriormente, esse não é um livro de conceitos só. Ele é um livro que ele mesmo diz aqui, um guia prático para a liberdade pessoal. Então, se a gente só compreender mentalmente, intelectualmente o que ele está dizendo, não vai mudar em nada a nossa vida. Agora, se a gente de verdade, se nós nos comprometermos a colocar isso em prática no nosso dia a dia, não tem como a nossa vida não ser diferente, não ser modificada. Então, o primeiro compromisso que nós vamos ver hoje, ele diz: seja impecável com a sua palavra. O primeiro compromisso é o mais importante e talvez o mais difícil de cumprir. Com ele, você será capaz de transcender ao nível de existência que chamo de céu na terra. Porque sua palavra, ela é o poder que você tem de criar, o dom que vem diretamente de Deus. O livro do Gênesis, na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Através da palavra, você expressa o seu poder criativo. É por meio dela que você manifesta tudo. Gente, olha que informação importante. Anota isso aí. É por meio da palavra que você manifesta tudo na sua vida. No primeiro momento, pode até trazer um pouco de desconforto pra gente, se a gente for pensar em que palavras a gente usa com mais frequência no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente usou ao longo da nossa jornada palavras que nos diminuíam ou que diminuíam o outro, ou que mostravam o quanto a gente se acha pequeno e incapaz, como o exemplo dado anteriormente: dia, céus, pobre de mim. E aí a gente não sabe por que é que a nossa vida algumas vezes se torna tão delicada, ou tão difícil, ou tão complicada. Mas se a gente for parar para prestar atenção no que a gente fala com mais frequência, nas palavras que a gente usa com mais frequência, nós certamente vamos perceber que a gente usa bastante frases e palavras negativas a nosso respeito, a respeito da vida, a respeito do mundo. Quem de nós nunca escutou uma frase que diz que a palavra tem poder? Se nós verdadeiramente compreendermos o poder que tem a nossa palavra e o quanto ela pode ser uma chave de virada, de mudança na nossa vida, nós vamos buscar ao máximo no nosso dia a dia praticar esse primeiro compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Ele o livro dá um exemplo bastante claro, assim, que todos nós conhecemos, do poder que tem a palavra, do poder de manipular as coisas e as pessoas que a palavra tem também, da força que ela tem de poder tanto trazer sensações de amor e criar amor no nosso dia a dia, como criar discórdia, criar desgraça, criar desarmonia, inclusive criar uma guerra. E o livro dá um exemplo muito claro do Hitler, né? Do quanto o poder de persuasão, de usar a palavra
errada, de forma errada, pode conduzir milhares de pessoas a se sentirem tão acuadas, com tanto medo, com tanto ódio do seu semelhante, a ponto de gerar uma guerra. E algumas vezes a gente pode entrar num lugar de pensar, mas o que eu tenho a ver com a guerra? O que eu tenho a ver com o Hitler? Mas o quanto nós temos o poder também de ferir, de causar uma guerra interna em outra pessoa a partir das palavras que a gente fala para ela. O quanto a gente tem o poder de criar uma guerra interna dentro de nós a partir das palavras que a gente usa para falar a nosso respeito, para falar de nós. Lembrando que palavra nem sempre é algo que a gente diz. A palavra também é algo que a gente pensa. Ela não necessariamente precisa sair da nossa boca para ser uma palavra que bendiz ou que maldiz, que agradece ou que julga e critica. Mas o quanto nós temos nas mãos o poder de criar guerras o tempo todo. E a gente, às vezes, quando fala essa palavra de criar a guerra, imagina que tem que ser algo gigante, que inclua países. Não. A guerra está dentro de nós, ou a guerra pode ser criada numa relação entre nós e uma outra pessoa, a partir daquilo que a gente fala a respeito dela ou para ela. Então, se a gente de verdade, se nós compreendermos o poder que a palavra tem, nós vamos entender como é simples, mas é treino, mudar a nossa vida a partir daquilo que as palavras que nós usamos com mais frequente. Durante a nossa domesticação, nossos pais e irmãos deram opiniões a nosso respeito, sem sequer refletir. Acreditamos nessas opiniões e vivemos com medo delas. Como, por exemplo, não ser bom em natação, ou no outro esporte, ou na arte de escrever. O livro cita um exemplo que é muito bacana para a gente entender esse nosso poder de transformar a vida do outro também a partir das palavras que a gente fala, que ao mesmo tempo que a gente tem o poder de elevar alguém e trazer o céu para a vida dela, a gente tem o poder de colocá-la no inferno. Lembrando que céu e inferno são estados de espírito. E aí ele dá um exemplo muito bacana que ele diz assim, tinha uma mãe muito amorosa, mas que chegou um dia terrível de trabalho, chegou muito cansada em casa e a filha, que adorava cantar, não parava de cantar. E aquela mãe com a cabeça explodindo de dor, não percebeu o quão alegre estava essa filha, que ela estava cantando de felicidade porque aquela mãe chegou e falou para essa criança, menina, para um pouco, ai, fica quieta, ai, você nem tem voz boa para cantar, ai, para com essa barulheira. E aí aquela menina naquele momento, se essa palavra veio da mãe, né, de alguém que é autoridade para ela, ela acatou aquela frase como real, como verdadeira. E a partir daquele dia ela nunca mais cantou. E a partir daquele dia ela começou a ter problemas até para se comunicar com as pessoas. Porque ela tinha vergonha da voz dela. Porque ela realmente comprou aquela frase que foi dita de forma tão inocente ou inconsciente por aquela mãe. Porque no fundo ela só queria pedir que ela ficasse em silêncio. Mas que naquele momento ela estava tão desnorteada, tão cansada, que ela disse essa frase de que ela não cantava bem. Então, gente, ser impecável com a palavra traz esse olhar de novo para nós, para tudo que a gente pode ser na vida do outro, na nossa vida, a partir daquilo que a gente fala pro outro. De novo, do quanto a gente pode criar o céu para nossa vida, ou o quanto a gente pode criar um inferno na nossa vida por conta das palavras que a gente usa com frequência. Ele diz o que é ser impecável. Ele diz o seguinte, ser impecável é não contrariar a sua natureza. A sua natureza, qual que é a nossa natureza, gente? É que a gente muitas vezes se esquece disso por conta de tudo que a gente foi aprendendo a nosso respeito. Que a vida, que faz parte da vida adoecer, que faz parte da vida passar por necessidade, que faz parte da vida ter desarmonia nas nossas relações. São verdades que a gente foi comprando ao longo da nossa jornada e hoje a gente está entendendo.
que não é nada disso. E aí, o que é ser impecável? Ser impecável é não contrariar a sua natureza, que é a natureza de filho de Deus, que é a natureza de extensão da fonte que cada um de nós é. É assumir a responsabilidade por seus atos sem julgamentos ou culpas. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. O quanto a gente faz isso, às vezes sem perceber, sem pensar no nosso dia a dia. Eu não sei vocês, mas eu já me peguei muitas vezes fazendo isso e acho que até hoje me pego. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e aquilo não sai como a gente gostaria. A gente fala, oh, benção de pessoa. Mas você faz tudo errado, não, menina? Oh, meu Deus, uma coisa tão simples você não é capaz de fazer. Ou seja, olha o que eu estou afirmando a meu respeito. E a gente às vezes faz isso com a gente. Esses dias eu ouvi um exemplo que eu achei incrível, que me fez pensar bastante sobre isso, que dizia o seguinte. Às vezes alguém que a gente ama, algum conhecido, algum amigo chega pra gente e fala, nossa, minha vida tá assim, assim, assado. Desabafa e conta algo desagradável que tá acontecendo na vida dele. E a gente, como amigo, como alguém que ama aquela pessoa, o que a gente costuma fazer? A gente diz pra pessoa, não, fulano, não se preocupe, isso vai passar. Você é filho de Deus, você é maior que tudo isso. Vai ficar bem. Olha quanta gente te ama, olha quanta gente vai te ajudar. Normalmente a gente entra nesse lugar de trazer positividade para o outro, de falar palavras que abençoem o outro, de fazer com que o outro enxergue a vida dele como bênção. E quando é com a gente, quando é a gente às vezes que faz algo errado, quando é alguma coisa que não dá certo para nós, como é que a gente fala com a gente? Né? O exemplo que eu dei anteriormente, bênção. Mas será que você não sabe fazer nada certo? De novo você fez errado? Entende? Olha como a gente não usa com sabedoria a palavra para falar a nosso respeito muitas vezes. A gente não trata com o mesmo amor e carinho as nossas falhas, as nossas dores, como a gente trata a dor do outro. E esse primeiro compromisso vem trazer a nossa atenção, vem pedir que a gente coloque a nossa consciência nas palavras e nos pensamentos que a gente escolhe alimentar. Deixa eu ver o que a Aninha está dizendo. Acabei de pecar contra mim mesma. E por que a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo, Carol? É sobre isso que nós estamos falando, Ana. É isso que essa lição desse livro vem mostrar para nós. Normalmente a gente não faz isso porque a gente aprende ao longo da vida que olhar para si é egoísmo, que a única caridade que salva é aquela que você faz para o outro, que quantos de nós já não ouviu, por exemplo, algum dia a gente contar alguma coisa para alguém ou acontecer algo grande com a gente, alguém olhar pra gente e falar assim, nossa, tá se achando, não? Entende? A gente não aprendeu a olhar para nós com esse olhar de amor. A gente não aprendeu a se tratar com amor mesmo. A grande maioria das informações que a gente vai recebendo ao longo da vida, das crenças e das verdades que a gente vai aprendendo, inclusive no meio religioso, e eu não tô falando mal de religião nenhuma, não é isso, mas muitas vezes a gente aprende a olhar para o outro, a fazer pelo outro, a amar o outro, a se doar pelo outro, mas a gente não aprende a fazer isso por nós. Então isso é treino, Ana, sabe? É aprendizado mesmo, porque a gente começar a desconstruir aquilo que a gente foi aprendendo como verdade e questionar. Verdade para quem? Verdade de quem? Porque basicamente todas as informações que a gente foi recebendo ao longo da vida e que foram moldando o nosso comportamento, moldando a pessoa que a gente foi se tornando, veio a partir do olhar do outro, do julgamento do outro, da crítica do outro, de como o outro acha que tinha que ser certo e não da nossa sabedoria interna como filhos de Deus. E é essa desconstrução que esse primeiro compromisso vem pedir para nós, ser impecável com a palavra. Vamos ver aqui, o que mais que a Ana diz aqui. Se incentivar, se colocar para cima.
é muito difícil ter um propósito próprio, exclusivamente seu. E a Lilian diz, é mais fácil ajudar os outros do que a gente mesmo. É isso, gente. E quanto vamos prestar atenção numa coisa também, ó. Cada vez que eu uso a palavra difícil para dizer, para falar a respeito de qualquer assunto da minha vida ou da vida do outro, é importante que a gente pare para prestar atenção no sentido de quem me disse que era difícil. Porque isso também é aprendizado. Para o Filho de Deus, que de verdade sabe que é ilimitado porque é Filho de Deus, que sabe que a sua essência é divina, essa palavra não existe. E se ainda no nosso dia a dia nós vivenciamos cenas e situações com esse grau de dificuldade, é porque existe uma informação em nós, existe uma memória em nós, existe um aprendizado e uma crença em nós de que as coisas são difíceis. Uma das formas da gente começar a mudar e transformar isso é justamente estar mais atento, mais consciente dos nossos pensamentos, das palavras que a gente fala, para que a gente questione até que ponto isso sou eu que acredito de verdade ou eu aprendi que tinha que ser assim. Vamos lá, vamos ver o que a Ana diz aqui ainda. Eu quero me ajudar, me reencontrar em mim mesma. Amada, esse é o primeiro passo. É entender que a gente pode ir além, que nós somos muito mais do que aquilo que a gente acreditou que era até hoje. Porque, de novo, muito do que a gente acredita a nosso respeito, nós aprendemos com as pessoas. Eu vou compartilhar com vocês uma história minha, antes da gente encerrar. Talvez alguns já tenham ouvido, mas mesmo que tenham ouvido, talvez traga um pouco mais de clareza. Eu devia estar no terceiro ano, sei lá, com 7, 8 anos de idade. E eu me lembro que, eu não sei porquê, naquela época na escola onde eu estudava, a gente vinha, desde o prezinho tinha um grupo de meninas que estudavam juntos na mesma sala. E naquele ano, eu acho que era terceiro ano mesmo, eu fui separada dessa turma. A turminha das minhas amigas foi para uma professora e eu fui na sala de outra. Aí teve um dia que ia ter uma festinha na sala dessas minhas amigas e elas me convidaram para participar. Eu pedi para minha professora se eu podia ir, ela deixou eu ir na festinha na sala vizinha. Não sei por que cargas d'água no meio do caminho, talvez ela tenha se arrependido, não sei, também não me importa hoje. O que eu quero é contar a história para vocês entenderem como a gente se baseia na opinião do outro a nosso respeito. No meio do caminho, ela decidiu que não era pra eu ir nada, ou se arrependeu e foi lá na sala vizinha, bateu na porta lá, me chamou, vem cá, Carolina, sua linda, abençoada. Mentira, não falou isso. E me levou de volta pra minha sala. E a hora que chegou lá, ela me pôs na frente da sala, olhou bem nos meus olhos e falou assim pra mim: quem você pensa que você é? Você acha que você é melhor do que os seus amigos aqui da sua sala? Que só você merece ir pra sala vizinha e ir na festinha? Quem você pensa que é? Agora vocês imaginam para uma criança que vê o professor como uma autoridade, alguém que ela respeita, alguém que ela admira, ouvir isso, entende? O quanto de informações, o quanto de situações na minha vida, até minha vida adulta, eu vivenciei, claro que de forma inconsciente, mas que eu deixei de fazer coisas, eu deixei de vivenciar, experienciar coisas, eu tive medo de dar passos, porque no fundo existia uma voz que me dizia: quem você pensa que é? Hoje eu penso, não, hoje eu tenho certeza que eu sou filha de Deus e que eu mereço só o bom, o belo e o verdadeiro na minha vida. Mas hoje eu entendo, quando eu comecei a entender como é que a nossa mente funciona, como é que essas crenças, as crenças que nós temos guiam as nossas escolhas e as nossas decisões, eu entendo quanto houve de peso nessa frase dita por alguém que eu acreditava e confiava. E quantas vezes a gente ouviu, não necessariamente essa frase, mas frases parecidas de: nossa, você não faz nada direito, você não é boa o suficiente, sua irmã é bom, você olha a sua irmã como ela é, e você olha a nota da sua irmã e olha a sua, olha o seu, entende? Então muitas vezes a gente se põe nesse lugar de menos valia, porque, de novo, nós compramos verdades de outras pessoas a nosso respeito.
E é isso que esse primeiro compromisso vai começar a desfazer e desprogramar em nós. O cuidado com a forma como nós falamos a nosso respeito. Com o quanto nós compramos verdades do outro a nosso respeito e nos limitamos. E limitamos a nossa vida. Temos às vezes uma existência, uma vida toda de dor e de sofrimento, porque a gente acreditou que era menor do que a gente é. Porque a gente se esqueceu que nós somos imagem e semelhança da fonte. E como imagem e semelhança de Deus, a gente veio para ser feliz. Nós viemos para sermos completos, amados, abundantes. Mas a gente foi aprendendo ao longo da nossa jornada de vida que ser tudo isso é difícil. Então, muito cuidado com a palavra difícil, porque a gente normalmente compra essa palavra de alguém. E se eu entender que aquilo que eu acredito verdadeiramente, mesmo que de forma inconsciente, é o que vai se tornar realidade no meu dia a dia, eu entendo o poder de verdade que a palavra tem. A palavra que eu falo para outro ou a palavra que eu uso para referir a mim mesmo. Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia. É usá-la na direção da verdade e do amor por você. No entanto, difícil aqui. É difícil firmar esse compromisso porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Tá aí a resposta, Ninha e Lilian. Na nossa jornada é muito mais comum a gente aprender, de novo, a olhar para o outro com amor, a tratar o outro com amor. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E aí a gente sai nessa nossa jornada de vida tratando o outro como nós gostaríamos de ser tratados, mas a gente não se trata como gostaria de ser tratado. Porque a gente não aprendeu a fazer isso. Então, independente de em que ponto da nossa jornada nós estivermos, independente de como nós estamos nos sentindo hoje, independente da idade que nós tenhamos, a hora é agora de começar a fazer diferente. De usar o poder dessa palavra a nosso favor. Para trazer a bem-aventurança para a nossa vida. Para trazer a prosperidade e a abundância para a nossa vida. Para trazer a vida leve e feliz que cada um de nós veio aqui para ter. Aí ele diz assim, né? Enquanto ele continua falando sobre os nossos aprendizados, ele diz que o poder da palavra nós costumamos usar para culpar, para ter remorso, para destruir, para sentir raiva, para sentir ódio, para se magoar. E diz que a palavra é mágica e que é um presente poderoso que nós, como seres humanos, muitas vezes usamos contra nós mesmos. E usamos e perpetuamos um sonho de inferno para nós mesmos. Porque, de novo, céu e inferno são estados internos, estados mentais, e que nós podemos escolher a partir de como a gente se vê, das palavras que a gente diz a nosso respeito com mais frequência, viver esse céu ou esse inferno a qualquer momento da nossa vida. O que mais que ele diz para nós? Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. E quantas vezes nós fazemos isso? Escutamos uma opinião a nosso respeito e tomamos aquilo como verdade. Mas se meu pai falou que eu sou burro, que eu não consigo aprender matemática, eu vou passar uma vida toda tentando aprender e provavelmente eu não vou conseguir. E aí eu vou dizer, meu pai tinha razão, eu sou meio burra mesmo, sou meio lesada, eu não consigo aprender matemática. Entende? É uma verdade que a gente comprou e conforme eu acredito em algo, eu torno aquilo real na minha vida. Se eu acredito verdadeiramente que eu tenho dificuldade para aprender, é assim que as coisas vão acontecer para mim. E aí eu vou dizer, verdade, fulano tinha razão, é difícil aprender. Eu não tenho capacidade para isso. E aí, de novo, ao invés de eu usar a palavra para me fortalecer, para engrandecer o ser incrível e divino que eu sou, eu vou me colocando para baixo. Eu vou me colocando para baixo.
eu vou me colocando para baixo. E aí, ele diz assim também: observando as reações diárias dos seres humanos, imagine quantas vezes nós atiramos encantamentos uns nos outros com a nossa palavra. Com o tempo, essa interação se torna a pior forma, que é o que nós chamamos de fofoca. Fofocar é praticar magia em seu pior aspecto, porque é puro veneno. E nós aprendemos a fazer isso firmando um compromisso. Porque quando éramos crianças, provavelmente escutávamos os adultos ao nosso redor mexericando o tempo todo, dando abertamente suas opiniões sobre outras pessoas, inclusive sobre indivíduos que nem conheciam. Ou seja, de novo, um aprendizado. Mesmo que o aprendizado não seja bom, muitas vezes nós repetimos informações e comportamentos do nosso núcleo familiar. Muitas vezes. E muitas vezes esses aprendizados, esses compromissos que a gente firma conosco, que geram essas crenças que nós temos na vida ou em nós, vêm justamente das experiências que a gente vivencia no nosso entorno durante a infância. Normalmente, na primeira infância é o período onde a gente mais guarda informações que guiam depois a nossa vida adulta, e a gente acha que isso é destino, a gente acha que a vida é assim mesmo, mas é porque a gente foi aprendendo e foi tomando como verdade de outras pessoas, verdade das pessoas com quem a gente convivia, e muitas vezes a gente repete essas atitudes, esses comportamentos, porque se alguém que eu admiro muito age assim, então isso está certo. Então é essa que é a verdade a respeito da vida. E a gente vai perpetuando ações e reações baseados em informações, de novo, de outras pessoas, e não na nossa verdade, naquilo que é verdade para a nossa alma, naquilo que é a sabedoria interna desse ser divino que nós somos. E só para encerrar, ele faz uma comparação como se as palavras negativas que a gente fala, a fofoca, o que a gente julga e critica e dá só a nossa opinião a respeito do outro ou de nós, é como se fossem vírus dentro de um computador. Que ele vai se esparramando, vai infectando tudo ao redor. Contamina outros programas dentro do computador, ou seja, contamina outras pessoas que também esparramam aquela notícia, percebe? Ele vai invadindo os computadores alheios. Então que a gente possa, de hoje em diante, ou ser alguém que vai ser o antivírus, ou se é para esparramar notícia, que a gente esparrame notícia boa. Que a gente esparrame o bem, que a gente esparrame notícias e palavras de amor, que a gente esparrame palavras e notícias que abençoam, que nós sejamos esse ponto de luz que escolhe, porque é uma escolha todo santo dia, escolhe usar as palavras com sabedoria, escolhe vivenciar esse primeiro compromisso que é: seja impecável com a sua palavra, porque nós já entendemos o poder que essa palavra tem. Quantos de nós, por exemplo, a gente vamos dar, assim, usar uma situação cotidiana. Às vezes a gente vai para um lugar e vai conhecer uma pessoa que a gente não conhece, ou numa roda de amigos tem alguém que a gente não conhece, mas antes de nós conhecermos a pessoa, alguém vem para nós e fala: nossa, mas aquela pessoa é uma chata, menina do céu, nem queira conhecer, nem queira ficar muito perto, porque a pessoa, nossa, é uma azia. A partir daquele comentário que alguém fez para nós, como é que a gente vai, com que olhos ou com que lentes a gente vai enxergar aquela pessoa? Provavelmente com essa mesma lente da chatice da pessoa que é mala, que é azia. Provavelmente se a gente tá nesse lugar de receber o que é do outro, sem filtro, a gente vai julgar aquela pessoa a partir da lente daquela outra pessoa. A gente não vai querer ser amiga dela. Talvez a gente nem dê chance da pessoa se apresentar para nós e mostrar o quão legal ela é.
E quantas vezes a gente já foi essa pessoa? Provavelmente eu já fui. Porque talvez hoje eu tenha um pouco mais de consciência, esteja um pouco mais adiante nesse treino de olhar com consciência para as coisas. Eu já estive muito inconsciente. Já criei muita situação desagradável na minha vida por conta de não entender como essas crenças e informações e essa inconsciência guiavam as minhas escolhas. Olha lá, vamos ver o que a Fátima diz. Acontece isso direto comigo. É isso, amor. Acontece. E como acontece? Então, hoje que a gente está tendo, talvez, contato com essa sabedoria gigante que é estar atento às palavras que a gente fala, aos pensamentos que a gente tem, ao quanto do que a gente repete de situações e de comportamentos nem é nosso, a gente aprendeu com alguém que daquela forma que era o correto, que a gente não seja mais a pessoa que diz como é que o outro é, que a gente permita que o outro se apresente como ele é, que nós possamos enxergar além das nossas lentes embaçadas pelas nossas crenças, porque todo mundo, eu, você, todo mundo que está aqui é uma centelha, tem o divino em si, e às vezes pisa na bola, escorrega também, e ainda assim merece ser amado, merece ser respeitado, merece ser desculpado. Então que a gente use como treino para nossa semana, para nossa vida, ser impecável com a palavra. Ser impecável com a própria palavra. Esse é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre, se quiser ser feliz, se quiser transcender o nível de existência que é o inferno. Use a palavra para espalhar o amor. Use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que o fazem sofrer. Gente, é esse o convite. Vamos ver o que a Fátima diz ainda. Tem pessoas que não me suportam sem saber o tom da minha voz. É isso, meu amor. A gente não aprendeu, ou não é comum que nós aprendamos ao longo da nossa jornada a discernir as coisas, a ter consciência e tomar as próprias decisões, porque a gente está o tempo todo sendo influenciado. E se não for influenciado diretamente pelas pessoas com as quais nós convivemos, nós estamos sendo influenciados pelas informações, pelos nossos aprendizados que vieram ao longo da nossa jornada, que vieram dos pais, dos avós, dos professores, dos cuidadores, dos amigos, dos namorados, dos maridos, das esposas, ou seja, coisas que nós fomos aprendendo e tomando como verdade. Então, o convite tanto do livro quanto o meu convite com essa série de encontros que nós teremos a respeito dos 4 compromissos. Hoje é só o primeiro, hein? Nós temos bastante tempo para treinar esse primeiro. Mas o convite é que a gente se torne mais atento e mais consciente das palavras que a gente diz, dos pensamentos que a gente alimenta, porque eles estão criando a nossa realidade. E se a nossa realidade, a minha, a sua, hoje não está incrível como ela deve ser, como deve ser a realidade do Filho de Deus, que a gente comece a questionar as coisas que nós fomos aprendendo para entender o quanto isso é real e é verdadeiro para mim, ou o quanto isso era real e verdadeiro para minha mãe, o quanto isso era real e verdadeiro para minha professora, o quanto isso era real e verdadeiro para qualquer pessoa que tenha passado pela minha vida. Porque a forma como alguém nos enxerga, está baseado nas crenças e nas informações e nos óculos e nas lentes que essa pessoa tem. Não é quem nós somos de verdade. Assim como a forma como eu escolho ou como eu enxergo o outro também está baseado nas minhas crenças, nas minhas experiências, nas minhas lentes, e não é quem o outro é. Então que a gente use, especialmente com cada um de nós, as melhores palavras, as palavras mais cheias de amor. Independente do outro vai achar que, ai, você tá se achando. Tô me achando, eu sou. Entende? Independente da opinião do outro, porque a opinião do outro é do outro e tá baseada nas crenças e informações que o outro tem. Então, independente do que vão achar, do que vão pensar de mim, eu escolho me tratar com amor.
Eu escolho usar as melhores palavras quando eu for me referir a mim. E eu escolho tratar com amor o outro, independente de como ele nesse momento se apresenta para mim. Porque no fundo eu sei que dentro dele, daquele outro que pode parecer um ser chato, um ser horrível, existe o divino assim como existe em mim. E quando eu escolho usar as melhores palavras, os melhores pensamentos a meu respeito, a respeito do outro, não tem como a minha vida não ser transformada. Não tem como os meus relacionamentos não serem incríveis. Não tem como a vida não me devolver cenas e pessoas maravilhosas. Porque a forma como a gente vê a vida está sempre baseada no que a gente acredita. Então, se a gente acredita que a gente é amado porque é filho de Deus e que o outro também é amado e é amor porque também é filho de Deus, é isso que a gente vai enxergar no nosso dia a dia. Então, como diz o livro, escolha usar a palavra para espalhar amor. Amor por mim, amor por você, amor pelo outro, amor por tudo que é. É um treino. E como são 4 compromissos, e hoje, para não nos estendermos demais, nós vamos ficar no primeiro. Então, meu convite é que a gente treine essa semana. Ser impecável com a palavra. Orar e vigiar. Sabe orar e vigiar? Eu penso que ele cabe muito aqui nesse lugar. Orar significa, nesse contexto, estar em ligação com o ser divino que você é. Estar ouvindo esse ser divino que vive em você e em mim. E vigiar. Vigiar os pensamentos que a gente tem com mais frequência. Vigiar as palavras que a gente usa para se referir a nós mesmos e ao outro. E eu tenho certeza que a nossa semana será incrível se nós verdadeiramente tivermos o compromisso conosco de vivenciar esse primeiro compromisso de ser impecável com a palavra. Vamos ver o que a Ana diz para a Verinha. Bora exercitar o primeiro compromisso. É isso aí, Vera, lindeza, estamos juntas. E a Ana diz quais são os 4 compromissos, Carol. Ah, bonitona, não senhora, você terá que estar aqui comigo toda terça-feira para saber quais são os 4 compromissos. Beijo do meu coração pro de vocês. E bora treinar esse primeiro compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Beijo, gente. Até o próximo encontro.